Bom dia, irmãos. Como vão? Tudo bem? Um bom domingo a todos e uma boa escola bíblica dominical. Graças a Deus estamos aqui de volta, aprendendo mais e mais do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos tratando do Evangelho de Marcos e estamos tratando vários capítulos do Evangelho, várias etapas do Evangelho de Marcos. Como nós dissemos anteriormente, Marcos foi provavelmente um dos primeiros evangelistas a escrever e narrar a vida de Jesus, a passagem de Jesus aqui na Terra e todos os seus feitos. E ele tem uma narrativa, uma escrita. O texto dele é muito dinâmico. O livro de Marcos é muito interessante de ler, que ele troca de cenários, como já dissemos anteriormente. E agora nós estamos na Escola Bíblica Dominical número 10, no nosso livrinho, que nós estamos acompanhando aqui, tá? Escola Bíblica Dominical número 10. E aí, é interessante a gente falar que o nosso título de hoje, dessa Escola Bíblica Dominical número 10, é Ensinos e Exemplos. O ministério de Jesus sempre foi marcado por ensinos e exemplos. Não há como dissociar qualquer prática e arte de ensinar se você não colocar exemplos juntos. Um professor, ou mesmo um didata, uma pessoa que instrui outras pessoas, é inevitável que ela use exemplos. Ela ensina e coloca os exemplos postulados, apresenta os exemplos. Muitas vezes ele próprio é o próprio exemplo de tudo isso. E Jesus, nessa passagem do Evangelho de Marcos, nós estamos falando do capítulo 12, Jesus ele ensina vários temas polêmicos e coloca os seus exemplos escritos, né? Mas antes da gente começar essa narrativa do Evangelho de Marcos, capítulo 12, vamos falar um pouquinho da contextualização geográfica, histórica e política que nós estamos vivendo nesse período em que Jesus está. O ministério de Jesus ele começou no entorno do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar que é onde é a foz do Rio Jordão. O Rio Jordão, para a gente se recordar, foram onde Jesus foi batizado por João Batista. E aí, em volta do Mar da Galileia, existiam várias cidades, vários vilarejos, e que pelo acesso geográfico que existia naquele local, Jesus começou a pregar naquelas regiões. Uma das cidades básicas que ele usava era Cafarnaum. Jesus era de Nazaré, um pouquinho afastado do Mar da Galileia, mas ele começou de fato seu ministério em Cafarnaum e começou a circundar todas aquelas regiões em volta do Mar da Galileia. Jesus começa a descer sentido Jerusalém. Jerusalém está mais a sul do Mar da Galileia, fica mais ao sul, e ele começa a descer, passa por Jericó no capítulo 9, no capítulo 11, ele chega a Jericó, lá no Poço dos Milagres de Jericó. Jericó é uma cidade antiguíssima que fica bem hoje na região da Cisjordânia, ao lado da Palestina, e fica mais ou menos a uns 20 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus já estava lá em Jerusalém praticamente. E aí no último capítulo, capítulo 9, Jesus entra em Jerusalém. Ele entra mediante um jumentinho. O relato do evangelista Marcos é muito interessante, que ele mostra como Jesus ele planeja toda a sua entrada dentro de Jerusalém. Provavelmente Jerusalém era uma cidade que já naquela época era extremamente importante, foi realmente importante, e era um ponto religioso muito forte. E acredita-se até que mesmo aqueles que não eram judeus, que faziam parte do seleto grupo do povo escolhido de Deus,
mesmo esses povos que não faziam parte da cultura judaica, eles iam a Jerusalém. Então, Jerusalém provavelmente era uma cidade que vivia e respirava uma espécie de comércio religioso. E lá existia o templo sagrado para os judeus, é onde deveria ser cultuado realmente o nosso Senhor Deus. E Jesus vai em direção àquele momento. E Jesus começa a destacar naquele ponto tudo o que está acontecendo no templo e tudo o que está acontecendo em volta a Jerusalém. Lembrando-se que Jesus já tinha vindo da Galileia, já tinha vindo do mar da Galileia e efetuado muitos milagres. Ele fazia muitos milagres e instruía o povo. Então o seu nome já era muito conhecido nesse momento. E a entrada triunfal dele sobre o jumento, que era o meio de transporte da época, mostra nessa narrativa o como Jesus preparou para entrar lá e começar, de fato, a contracenar com toda aquela religiosidade que existia naquele momento, em Jerusalém. A gente tem que também entender a contextualização histórica e política, principalmente a política, que envolvia a Palestina e Israel naquele momento. Israel estava sendo dominada e comandada pelo Império Romano, um grande império formado a ocidente, hoje na região da Itália, na Europa Ocidental. E o Império Romano cresceu muito e começou a dominar várias regiões, inclusive aquela região do Oriente Médio, e inclusive a Palestina, Israel. Só que o Império Romano, que era comandado por um César, um imperador, ele não comandava sozinho aquela região. O Império Romano era comum ele separar as regiões em tetrarcas. Era uma espécie de representantes do César naquela região. E quem era o tetrarca daquele local era Herodes. Herodes era o tetrarca, era o rei imbuído por César, do Império Romano, como a pessoa que era uma espécie de vassalo do Império Romano. Ele servia o Império Romano, ele tinha seu controle político em Israel, principalmente na Galileia e Judá, onde está Jerusalém, mas ele era submisso, subordinado ao Império Romano. E todos aqueles que apoiavam Herodes, eles tinham uma reverência ao Império Romano, porque o Império Romano mantinha o status quo dessa turma aí toda, de todo esse pessoal, esse grupo político. Além disso, também tinha um governador, um romano, representante direto do Império Romano, representante direto de César, que era o Pôncio Pilatos. Então nós tínhamos três figuras aí: César, em Roma, o César, o tetrarca da Judéia e da Galileia, que era Herodes, e o governador Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos a gente vai ver mais para o final do livro de Marcos, no momento da crucificação, ele vai entrar de forma proeminente, mas nesse momento Herodes é o que mais se destaca como tetrarca e o representante do povo judeu, e que é o representante direto e ligado ao César, a César de Roma. Feito isso, discutimos toda a parte histórica, política, organização social e geográfica que a gente está traçando. Jesus chegou a Jerusalém. E aí ele começa a tocar em 6 pontos polêmicos que são destacados no capítulo 12. O primeiro vai do versículo 1 ao 12, no qual a narrativa que o evangelista Marcos traça é que Jesus começa a falar em parábolas. Ele usava, como um bom mestre, como um bom professor, ele ensinava e usava os exemplos. E um dos exemplos que ele gostava de usar eram as parábolas. E uma parábola que ele usou naquele momento era um vinhedo
um cultivo de uvas, que na época era muito importante economicamente para aquela região. O dono daquele vinhedo, ele construiu aquele vinhedo todo, construiu uma torre de sentinela, construiu uma bacia para espremer as uvas, ele fez toda a infraestrutura e resolveu arrendar aquele vinhedo para lavradores maus, para vários lavradores. E esse dono do vinhedo vai embora, faz uma viagem longa. E em determinado período ele resolve enviar os seus servos para tomar o que é de direito a ele como arrendatário. Óbvio, ele é o dono da terra, ele é o dono da infraestrutura, quem está lá é apenas um lavrador que arrendou aquilo, ele vai lá tomar o que é dele como arrendatário. Manda o primeiro servo, os lavradores maus batem nos servos, jogam para fora do vinhedo. Ele manda um outro servo, batem nesse servo, jogam para fora do vinhedo. E sucessivamente até que chega mais um servo, eles matam esse servo e jogam para fora. Esse dono do vinhedo, dono dessa vinha, resolve de forma inusitada mandar seu filho, seu único filho e herdeiro direto dessa vinha lá. Afinal de contas ele pensou, bem, se o meu filho é o herdeiro direto de tudo isso, eles não teriam a audácia de judiar deles, de machucar eles ou mesmo matar eles. O filho vai lá e os lavradores maus, mal intencionados de tomar aquela vinha para si, já que eles matariam o verdadeiro herdeiro, matam o herdeiro, o filho do dono da vinha. Essa é a parábola que Jesus conta, né? E Jesus destaca depois no final dessa parábola o que vocês acham que o lavrador fará após saber que o seu filho foi morto pelos lavradores maus. Então, coisa boa não seria. Com certeza, o dono da vinha iria destruir os lavradores maus, acabar com os lavradores maus. Essa ilustração que Jesus faz da parábola é a verdadeira ilustração do contexto que Jerusalém passava e Israel passava por todo o seu momento histórico. Naquele momento, a vinha representa o próprio povo de Deus, o próprio povo ungido por Deus. E essa vinha ela tinha que ser cuidada. Os lavradores maus são simbolizados pela estrutura religiosa, política e aristocrática da época, que não permitia o povo, a vinha, de respirar. Colocava muitos pesos sobre essa população. Os servos que são enviados lá são os vários profetas na história de Israel que são enviados por Deus. O Senhor Deus, nesse caso, é simbolizado pelo próprio dono da vinha. A vinha, o povo de Deus. O dono da vinha, o próprio Deus. Os lavradores maus, aquela estrutura religiosa, política, aristocrática que sufoca a fé do povo. E os servos que são enviados por Deus para pegar o que é de direito de Deus são os profetas, que vão em sucessivas etapas pregando o arrependimento, pregando a justiça, e que essa estrutura religiosa, política e aristocrática não permite. Ela sufoca tudo isso, ela machuca esses profetas, até mata eles, enfim. E culminou na própria profecia de que Deus enviou seu Filho unigênito, seu próprio Filho, para essa vinha, para resgatar o que é de Deus. E esse Filho é morto e crucificado. Então Jesus estabelece esse paradoxo, paradoxo melhor dizendo, não, esse paralelo entre essa parábola que ele faz e a história toda de Israel. Né? É interessante que aí nós vamos para os versículos 13 e 17 e que
nós temos dois personagens que tentam contracenar com Jesus nesse momento. Jesus está dentro de Jerusalém, provavelmente em volta do templo de Jerusalém, em torno da população que estava lá para peregrinar, e muitos daqueles começaram a se atentar a Jesus, ouvir a Jesus por vários motivos. E aí, num dado momento, no versículo 13 a 17, chega dois representantes da religiosidade da época e da aristocracia da época, os fariseus e os herodianos. Os fariseus eram aquele vínculo religioso judaico que se atinha aos pormenores das escrituras. Eles estabeleciam várias, vamos dizer, várias escritas paralelas à Bíblia Sagrada, e eles se atiam muito ao histórico oral que trazia de muito tempo para Israel. Então eles se atentavam muito a leis e regras, eles eram extremamente legalistas. E eles eram personagens contrários à dominação romana e de um tetrarca Herodes. E ao lado, contracenando com eles, os herodianos, pessoas que provavelmente apoiavam Herodes e apoiavam essa figura do tetrarca ligado a Roma, que era uma espécie de status quo político naquele momento. Os fariseus e os herodianos chegam para Jesus e fazem a seguinte pergunta. É uma pergunta capciosa, de duplo sentido, e que colocaria Jesus numa situação dúbia. Eles perguntam, afinal, é justo pagarmos impostos a César? Um povo que era dominado por um outro povo, o grande problema que culmina nesse momento é o pagamento de impostos. Você, aquele povo subjugado, ele era obrigado a passar impostos para a matriz, para Roma, e os fariseus, principalmente, achavam aquilo um roubo, um furto, não concordavam com essa situação. Afinal de contas, quem que é esse Império Romano que vem sobre nós, povo escolhido de Deus, e tomar nosso capital, o nosso dinheiro, né? Mas eles foram juntos com os herodianos, que, ao contrário dos fariseus, concordavam com o status quo político. Herodes, no seu posto como tetrarca, ligado a Roma, tinha seus benefícios e tal, e essas duas classes perguntam para Jesus, afinal de contas, é lícito pagarmos impostos a César? Jesus, de maneira surpreendente e extremamente sábia, ele pega uma moeda, e mostra, e pede para eles mostrarem uma moeda para ele. Eles pegam um denário, que é uma moeda que representa um dia de salário de uma pessoa, mostra para Jesus. E aí Jesus pergunta, quem que é essa pessoa que está aqui nessa moeda? E o que ela representa? Eles perguntam, é César. Ele pega essa moeda e fala, dá ao que é deem o que é de César a César, e deem o que é de Deus a Deus. Jesus faz um paralelo inusitado e completo entre duas coisas distintas. Nós, hoje, na nossa vida cotidiana, nós servimos a Deus na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa fé, mas nós também temos nossas obrigações legais e políticas aqui no Brasil. Nós pagamos impostos, nós servimos a governadores, prefeitos, legisladores, juízes e presidente da República. E nós pagamos impostos com isso. E são coisas distintas. Nós damos uma coisa para o que nos organiza como nação e damos outra coisa que de fato pertence a Deus. Jesus de fato começa a distinguir duas coisas distintas. Uma é a questão política, a questão onde você está inserido politicamente, o país, a nação. A outra, a questão de fé, da sua fé com Deus, o seu relacionamento próprio com Deus.
Isso marca grandemente aquele momento em que os fariseus imaginavam que seria o Messias, o Cristo, uma pessoa política e que iria tomar um país, uma região para si como nação e instituir um novo reinado, começa a cair por água abaixo. Jesus começa a mostrar, não é bem assim o que vocês estão pensando ou esperando. Enfim, depois dessa segunda passagem do capítulo 12 de Marcos, a gente vai para uma outra situação dentro do Templo de Jerusalém ou no entorno do Templo de Jerusalém, do versículo 18 ao 27. Chega perto de Jesus um outro grupo político chamado saduceus. Os saduceus, eles eram curiosos, eles representavam principalmente uma linha judaica, mas representavam toda a aristocracia de Israel. Todas aquelas pessoas que tinham posses e dinheiro representavam os saduceus. E os saduceus tinham uma interpretação distinta dos fariseus, que eram extremamente legalistas. Só que os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em espíritos e não acreditavam em anjos. Eles tinham uma própria interpretação distinta de tudo isso. Eles acreditavam numa vida material de Israel e uma vida depois, uma vida no reino de Deus, como uma vida equivalente a material. E eles começam a questionar Jesus com uma história que eles contam, né, de uma viúva e de um irmão que tem sete irmãos. O primeiro, que é casado com a viúva, morre e não deixa nenhum filho, e na tradição judaica da época, o irmão mais novo, o irmão que está vivo, toma essa viúva como esposa para dar filhos que seriam do seu irmão morto, já morto naquele momento. E os saduceus começam a descrever uma situação inusitada de que esses irmãos começam a morrer sucessivamente, deixando a viúva sempre viúva e não deixa filhos. E depois de até chegar no sétimo irmão, o sétimo irmão morre, e aí depois essa viúva morre. E aí o questionamento que eles fazem é o seguinte: bem, ambos ressuscitaram, foram ressurretos por Deus, mas afinal de contas, lá no paraíso, lá no reino de Deus, com quem que essa viúva, com quem que essa mulher fará o seu pacto conjugal? Com qual dos 7? Eles questionam. E Jesus, de maneira sábia e surpreendente, bota mais uma outra interrogação e mais um outro contrassenso em relação aos saduceus, dizendo que, primeiro ponto, a ideia que eles têm de ressurreição fazendo um paralelismo completo com a nossa vida aqui na Terra, é completamente errônea. A nossa vida, depois de ressurretos, será uma outra vida totalmente diferente dessa que nós vivemos. Não há nenhum paralelo a ser feito dessa vida terrena que nós fazemos com essa vida que nós temos no céu, no seio de Deus. Não há paralelo algum. E Jesus destaca muito bem esse ponto. Segundo ponto é que nós seríamos como anjos que não tomam, que são seres assexuados, que não tomam mulheres ou homens para casamento. E ele fazendo um outro contrassenso, pois ele sabia que os saduceus também não acreditavam em seres angelicais. E aí é importante destacar esse ponto aí, que Jesus faz um contrassenso importantíssimo com a compreensão limitada dos saduceus, que eles faziam um paralelo dessa vida igual a uma vida no paraíso. Era como que se pegasse a vida deles aqui na Terra e colocasse lá no paraíso igual, nas mesmas condições. E que não é verdade. Jesus coloca isso por água, derruba isso por água, mostrando que não existe paralelo quanto a isso. A nossa vida no céu,
A nossa vida no paraíso é completamente diferente. E a nossa vida seria similar ao de anjos. Aí nós temos que destacar alguns 4 pontos. Primeiro, que a ressurreição é uma realidade. Jesus está falando que a ressurreição é uma realidade de fato. Nós seremos ressuscitados com um piscar de olhos e seremos seres incorruptíveis. Isso é o que nós acreditamos e que nós conhecemos pela própria palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Um segundo ponto é que a realidade da ressurreição é outra, completamente diferente do que a gente enxerga hoje aqui na Terra. Nós temos uma vida aqui na Terra distinta e lá nós teremos outra vida totalmente distinta, diferente. E são completamente distintas uma da outra. Não há paralelo entre essas duas situações, a nossa vida aqui na Terra e a nossa vida no paraíso, após ressuscitarmos. Um terceiro ponto, e destacando também que essa ressurreição é uma espécie de upgrade do nosso corpo. Nosso corpo vai ser incorruptível naquele momento. Um terceiro ponto é que existem anjos. Anjos são realidade. Eles são seres criados por Deus para servir a Deus. Só que eles são seres espirituais e não devem ser cultuados, pois sabemos que temos que cultuar somente a Deus. E o terceiro ponto é que a realidade dos anjos é outra também. Eles são seres espirituais e a realidade deles não há paralelo, não encontra paralelo com a nossa vida aqui na Terra, que é uma vida miserável e cheia de corrupção. Nós somos seres maus aqui na Terra e nós vamos ser ressuscitados e feitos uma mudança da nossa vida. Nós buscamos aqui na Terra sempre um padrão elevado de Deus, mas nós nunca vamos conseguir por nossos méritos, porque o único mérito que existe é de Jesus Cristo, que se doou por nós. E lá na frente, quando nós formos aos seios do Pai como ressurretos, aí sim nosso corpo vai ter um upgrade. Nós seremos seres espirituais, seres ressurretos, diferentes do que nós somos hoje. E aí nós saímos desse tema polêmico e vamos para um outro tema, um terceiro tema, para um quarto tema, que é um escriba que estava ao lado de Jesus, e Jesus ensinava, de acordo com o livro de Marcos, a uma população que estava em volta dele. E aí chega um escriba, um doutor da lei, uma pessoa extremamente instruída, provavelmente um fariseu, chega próximo de Jesus e pergunta: mestre, qual é o principal mandamento? E aí Jesus destaca 2 mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, sobre todas as suas forças, e perdoar o seu próximo como a si mesmo. E amar o seu próximo como a si mesmo. Jesus simplifica todas as leis em 2 só, únicas. E esse escriba, ele fica extremamente extasiado, extremamente vislumbrado com tamanha sabedoria que Jesus postula. E ele conclui, ainda inusitadamente, dizendo que todas aquelas ofertas que estavam sendo feitas naquele templo, toda aquela movimentação de peregrinação, aqueles movimentos de você tentar buscar a salvação por si próprio, não vale por nada. O que vale realmente são os 2 principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as forças que você tem e amar o próximo como a si mesmo. Como você próprio ama a si mesmo, amar o próximo. E aí cria-se, naquele momento da história da humanidade, um novo paralelo de amor. Um novo significado do que é amor de fato e do que é de fé de fato. E esse escriba, ele é elogiado por Jesus. Jesus fala: você está próximo do reino dos céus pelo seu entendimento. Então o escriba entendeu grandemente o significado real do evangelho que Jesus trouxe para nós.
Aí chega um ponto nos versículos 35 a 37 que Jesus começa a discorrer sobre quem é maior, o Messias, o ungido ou Davi. Afinal de contas, os grupos religiosos sempre falavam, e as próprias profecias falavam, que o ungido, o Messias, ele seria filho de Davi. E Jesus, ele instrui todo aquele povo, mostrando que Jesus é superior a Davi, é superior a tudo aquilo. E quem que era Messias? Quem que era o Messias, afinal? A palavra Messias é uma palavra judaica, uma palavra hebreia, que significa o ungido. E Cristo também significa o ungido. O termo ungido, na antiguidade da humanidade, era um termo muito usado para reis, porque você ungia o rei com óleo, a cabeça dele, com um simbolismo de que ele era uma pessoa separada. E o Messias, eles tinham uma concepção, naquele momento, que ele seria o filho de Davi, um guerreiro também, como Davi foi, e queria tomar o reino de Israel para si, novamente, como rei. Iria mandar de volta os romanos de volta para Roma, e iria dar independência, aquele controle romano sobre Israel. E que Jesus discorre dizendo que não tem nada a ver, são duas coisas diferentes. Nós estamos falando de uma questão política, histórica que estava acontecendo com Israel e uma questão de fé que Jesus estava trazendo para aquele povo, um novo significado de fé, uma mudança de fé, um entendimento novo sobre o reino de Deus e real sobre o reino de Deus, um entendimento novo sobre o que é amor. E aí Jesus faz esse paralelo, mostrando que o Messias é superior a Davi. E aí nós vamos para o último tópico, que a gente fala sobre a concepção da oferta. E aí, do versículo 41 ao 44, chega uma viúva pobre. Sabemos que as viúvas sempre eram a parte mais frágil daquela sociedade naquela época. Nós não tínhamos sistemas previdenciários como temos hoje nos governos. Então, uma viúva que não tinha um trabalho, e as mulheres não trabalhavam fora, eram só os homens, quando ela perdia o marido, elas ficavam de fato ao relento. Elas ficavam sujeitas à boa vontade das pessoas que viviam em torno delas. Se o marido não tivesse deixado boas renda, eu era um trabalhador braçal, elas iriam passar muitas dificuldades. E se ela não tivesse filhos grandes, elas teriam muita dificuldade. Então Jesus observa perto do gasofilácio, onde várias pessoas começavam a depositar suas ofertas e viam as ofertas grandiosas de pessoas ricas, e de repente ele observou, na sua visão como Deus e na sua infinita sabedoria, ele visualiza uma viúva, uma parte frágil daquela sociedade naquele momento, desprovida de recursos, naquele ponto, chegar e depositar 2 singelas moedinhas de cobre. A interpretação da NVI, nova versão internacional de Marcos, fala 2 moedinhas de cobre. Cobre era um material que já existia naquela época, era um material que era inferior ao aço e muito mais inferior ao ouro e à prata. E era um material singelo, mas tinha um certo valor pequeno, e ela colocou lá, deposita no gasofilácio. E Jesus, vendo aquilo, se vira para os seus seguidores, para os apóstolos provavelmente, e fala: eis que essa viúva foi a que mais depositou em valor no gasofilácio. E todo mundo fica espantado, mas como? Tantas pessoas depositaram tantas coisas vultuosas aqui dentro, e ela, com 2 singelas moedinhas de cobre, deposita só essas 2. E o Senhor diz isso. E aí Jesus faz esse paralelo, de que o que de fato ela colocou lá era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha naquele momento. Ela depositou ela mesma naquele momento para Deus. E aí nós temos que entender que ofertas para Deus
tem um significado próprio e não deve ser deturpado esse significado. Primeiro ponto. O Senhor, Deus, como Jesus naquele momento, está atento à forma que nós ofertamos a nossa vida, à forma que nós ofertamos os nossos recursos a Deus na nossa igreja. E Deus sabe o quão é os nossos intuitos dentro do nosso coração. Deus sabe o quão é o nosso propósito de ofertar naquele momento. Um terceiro ponto sobre essas ofertas é ninguém é pobre demais que não possa ofertar. Por mais pobre que você seja, ou por mais desprovido de situações, de capacidades, ou mesmo recursos, se você seja insuficiente ou retirado do privilégio de ofertar a Deus. Você pode sim ofertar a Deus, por mínimo que você acha que seja. Você pode e deve ofertar a Deus de todo o seu coração. Um terceiro ponto é aquilo que é sem valor e desprezível ao mundo, aos homens, ao mundo secular, para Deus é muito valorizado. Aquela pessoa que talvez é bem simples, que não tenha tanto conhecimento de coisas do mundo, talvez seja muito usado por Deus e a oferta da vida dele seja extremamente vangloriosa, seja extremamente glorificada, pois Deus postula aquilo que, mesmo que nós achamos que aquilo seja sem valor, ou valor desprezível, uma característica, um adjetivo, uma própria capacidade que a gente não dê valor para nós mesmos, nisso daí, Deus dá valor. Deus sabe o quão aquilo é importante para Ele naquele momento, para o reino dos céus aqui na terra. E o Senhor conhece os verdadeiros motivos de irmos ao altar, ao gasofilácio. Esses motivos podem ser por ostentação, pode ser por uma compensação que queremos fazer com Deus, pode ser por uma troca, um escambo, eu estou dando isso para receber aquilo, ou por uma própria condição religiosa que eu estou submetido. Não, eu tenho que ofertar por isso. Mas o Senhor conhece o coração de cada um e sabe se existe ostentação aí dentro, uma compensação querendo ser feita. Eu sou pecador, então eu vou tentar compensar com dinheiro, ou estou querendo trocar alguma coisa, eu estou dando isso porque eu quero receber em dobro, ou religiosa, eu estou inserido nesse contexto religioso, então eu tenho que ofertar. Mas Deus sabe o coração de cada um, sabe qual que é o propósito. E o mais importante, o gasofilácio não é um posto de troca, mas um altar de entrega. Afinal de contas, o que nós entregamos a Deus nesse momento? Nós entregamos a Deus nesse momento que realmente é de direito a Deus, a nossa vida? Será que é isso que a gente propõe entregar, ou a gente só dá uma partezinha do nosso salário no gasofilácio como uma forma de compensação de tudo isso? Ou será que nós entregamos nossa vida, nossa alma, nosso espírito a Deus de fato, ao reino de Deus aqui na terra? É isso que a gente tem que observar e sentir no nosso coração nesse momento. Todo esse capítulo 12 discorrido pelo Evangelho de Marcos, do evangelista Marcos, e que a gente discutiu ponto a ponto, a conclusão que nós temos é o que nós entregamos a Deus de fato. Jesus, naquele momento, lá em Jerusalém, envolto de vários inimigos, de várias estruturas religiosas, oligárquicas, aristocráticas e políticas, cutucando ele, tentando colocar ele em situações ruins, e Jesus mostra de fato o que é o Evangelho de Deus, o significado do amor e o significado verdadeiro de entrega, o que realmente devemos entregar, fazendo um paralelo com aquela viúva no gasofilácio. É isso que pedimos a Deus nesse domingo, para que Deus controle realmente nossa vida, nos eleve para que realmente sejamos verdadeiros adoradores dele e que, de fato,
ofertamos e entregamos toda a nossa vida a Ele. Nesse domingo, façamos essa reflexão e que esse domingo seja um domingo abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém.